programa Entrevista com Moreira Serra, terceiro e último bloco, Erivelton Lago e Zé Serra deixaram 2 minutinhos para ir. Não pode. Que isso? Rapidamente falando, eu queria mostrar estas fotos aqui, porque me ligaram, viu, Ítalo? Um minuto, me ligaram da assessoria de comunicação da Corregedoria Geral de Justiça. Eu liguei para lá, para saber da posse do doutor Serra, e me disseram que eu tinha exibido foto no último programa com os corredores vazios e era a época do recesso. Os corredores vazios no 6º andar, essa foto foi do começo de dezembro do ano passado, ainda não era nem o Corregedor-Geral de Justiça, o desembargador Marcelo. E quando a desembargadora Nilde soube, imediatamente determinou uma ida da comissão sentenciante a algumas varas. E tanto tem e juiz falta que eu encontrei uma decisão do CNJ de 2016 de uma ação, de um procedimento de controle administrativo movido pela ação dos magistrados do Maranhão, 2011, onde a AMA se insurge contra uma decisão da Corregedoria Geral de Justiça 2011 por o fato de não ter audiência de segunda a sexta no Judiciário do Maranhão, no fórum. Veja, está aqui, ó. Juízes devem fazer, coloca aí as imagens, né? Juízes devem fazer audiências de segunda a sexta, 13 de setembro de 2011. O juiz e o Conselho Nacional de Justiça decidiu nesta terça-feira, 13 de nove de 2011, que os juízes do Maranhão terão de fazer audiências de segunda a sexta. Eu pergunto, tem? E é de manhã e de tarde, porque juiz tem. Mas tem juiz que voltou de recesso, ia voltar de recesso na segunda, agora, dia 8, e tirou férias. E até, pelo menos, a quarta-feira, não tinha portaria de juiz substituindo. Não pode. Eu tenho a certeza que o doutor Bogé, o doutor Marcelo Libério, a doutora Jaqueline Caracas e o desembargador Marcelo vão botar aquilo ali para funcionar, porque, olha, tá feia a coisa. E, olha, eu conheço o doutor Marcelo Libério, conheço o doutor Bogé e também o desembargador Marcelo Carvalho. Essa coisa vai ter que mudar. Não são todas as unidades, são algumas. Funciona. Funciona plenamente no juízo criminal, doutor Ítalo, o senhor que conhece? Pois bem, bom dia a todos. Bom dia, mais uma vez. Mas tem uma provocação para vocês sobre indulto. Exatamente. Funciona. Né? E eu estava discutindo aqui nos bastidores com o Erivelton justamente isso, né? Esse perfil e essa forma que mudou muito, né? Pelo menos no que se refere ao crime, à área criminal. De que antes nós tínhamos o advogado peticionando e indo para uma audiência depois de 60, 90 dias, 100 dias, né? De caso de réu preso. E aí é que o advogado podia realmente exercitar a defesa plenamente, a não ser com pedidos de liberdade. Hoje tem uma audiência de custódia. Então é uma obrigação, dentro de um prazo razoável, a apresentação para que isso se justifique a prisão daquela pessoa e da necessidade ou não da prisão ou de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Então, nesse sentido, tem que funcionar, seja no plantão, né, na central de inquéritos ou nas varas criminais. Então, essa realidade não... No juízo do crime está um pouco diferente. Está bem diferente, tá eu consideraria bem melhor. Eu posso falar isso tranquilamente das varas do júri, onde atuo mais, nas varas criminais, né, das 7, 8 com a vara tributária, a doutora Oriana, a 9ª vara, que é a vara dos crimes contra a criança, doutor Reinaldo Jesus, Reinaldo, bem lembrado. Grande magistrado, extraordinário. Maravilhosa, doutor e as varas da violência doméstica, né, fora entorpecente. Então, são varas que funcionam, têm funcionado e talvez pelo fato também do tribunal ter um monitoramento carcerário, que é o doutor Frois Sobrinho, né? Então, há uma preocupação muito grande, né, com relação à necessidade de juízes para responder por outros que estejam eventualmente respondendo em outras funções. Mas, apesar disso tudo, a gente sabe que a maior queixa, né, das varas da Fazenda Pública e nas varas cíveis... A vara da Fazenda Pública está complicada, é muito processo, né? Muito processo. O juiz zeloso está sobrecarregado, o da quinta também, o da quarta ainda. Mais de 20 mil processos. Está uma loucura aquilo ali. E é uma coisa estranha. E pessoal trabalhando, decidindo. Quando você tinha um processo físico, você via lá a prateleira cheia de processo. Agora você vê no seu e-mail, não sei como é que a pessoa... Agora é, né, eletrônico e também físico. Não, o que assusta não é o eletrônico, não. É o físico.
É o físico, você olha ainda lá, a coisa é gigantesca. Eu entrei na vara do. Eu visitei a unidade jurisdicional do doutor Carlos Roberto Veloso, bati até umas fotos e exibi aqui. Uma loucura. Aqui tá vara idem. E crescendo. Das varas que a gente pode nominar isso textualmente, né? Da doutora Célia, doutor Fernando Cruz, né? Doutor Gonçalo, doutor Roberto de Paula, que é outra grande estrela mas do doutor nosso Roberto judiciário. Paulo agora foi titularizado em Paço do Lumiar, na segunda vara. cível. Segunda vara, doutor Roberto de Paula, daqui a pouco, no próximo programa eu vou colocar Seria bom, né, a ofício. Participação dele também aqui, né, que é eu já convidei, doutor Roberto, olha, eu convidei doutor Oriana. Bom. A doutora Oriana, convidei, acho até que você é que tem que entrevistar, doutor Oriana, doutor Roberto, doutor Fernando Cruz, doutor Luiz Carlos Dutra, doutor Ronaldo, esse pessoal, você vai ter que fazer entrevista pela gente, porque o linguajar doutor Ítalo, nós falamos no programa anterior do induto de Natal, e o meu amigo falando de direito, aí a ministra Carminúcia foi lá, eu recebi uma série de telefonema. O induto de Natal realmente foi inconstitucional, esse último do presidente, essa modificação. Revogado em parte e festejado, por incrível que pareça, por exemplo, por alguns constituintes meus, que o efeito cascata faz com que, por exemplo, pessoas acusadas de tráfico de drogas, porque não é um crime com violência ou grave ameaça, muitos se encaixavam naquele sujeito, né, do indulto. E logo em seguida, a ministra revogou em parte, né, a validade desse. Mas muito questionado, né, pelo Instituto de Defesa. Sim, eu vi. Pelo Técio Lins e Silva, até a gente dialogou com relação a isso. Lênin Streck, não é o indulto, né, que tem que ser combatido, mas a forma como foi feita, né, pela iniciativa do presidente, que, segundo consta, seria para favorecer A ou B. Mas o Instituto em si, ele, ele tem um viés humanitário, né? Ele tem um viés, ele foi feito para isso. Então, não é, se eu tenho um problema na minha casa, eu não posso destruir a casa toda. Eu vou tentar consertar, saber onde está, né? Para tentar consertar e dialogar para que as instituições não se fragilizem, né? Não se coloque uma instituição acima das outras, colocar o Supremo acima do poder do presidente da República, mesmo que esteja, enfim... essa é uma discussão institucional. Se nós se tivéssemos dentro de uma normalidade, nós não tivéssemos crises sobre crises, né? Isso, crise é até aquela expressão positivista, né? Mas se não tivéssemos tantos problemas... A crise é permanente. É permanente. Se nós não tivéssemos econômica, impeachment, seria uma crise entre poderes, né? Mas, lamentavelmente, a situação está tão grave, é aquela história, quando o sujeito está na guerra, ele esquece de estar com dor de dente, né? E talvez nós tivéssemos que discutir isso mais longamente. Mas... Pergunta de um aluno. O judiciário hoje é um sobrepoder, ele usou sobrepoder, é do Unicelma. Sobrepoder, ou seja, é um superpoder ante os demais? É isso que dá a entender, né? E é um exemplo clássico essa questão do indulto, que acho que antes, eu não vejo precedente, antes dessa questão do Temer, né? Dessa revogação parcial, não há na história algo parecido. Eu vou lhe fazer uma pergunta. O médico que comete um erro médico não pode ser ministro da Saúde? Pois é. Esse aqui é o caso agora da ministra do Trabalho, a Cristina. Aí é uma questão política, né? Nitidamente uma questão política. Que lamentavelmente chegou-se a um estado de coisas de total insustentabilidade, né? Há pessoas no Brasil que estão acima de qualquer suspeita, que não têm mácula alguma, que não são processadas na Justiça do Trabalho, por exemplo? Não existe. Como se uma questão privada, que não se sabe nem o conteúdo, né, criou uma dimensão que ficou uma situação insustentável. Mas voltando à história, né, do Brasil, dos momentos que nós tivemos de violência, extrema violência, de que sequestrou-se nesse país embaixadores americanos, né? Já citei isso em outros programas, 4 embaixadores. Você me deu um livro, Escândalo. Né? Isso. E nesse sequestro houve em 79 a lei da anistia, que claro tem um viés político, né? Que ninguém vai discutir isso, mas a gente tem que respeitar os poderes, né? E é um precedente, aquele clichê, né? Precedente perigoso, que lamentavelmente tem levado a mais instabilidade e mais insegurança. 1 minuto, primeiro programa do ano, um chutômetro. Eu sei que o senhor não gosta. O senhor acha que a lei do indulto vai ficar como ela foi, as reformas, as modificações editadas pelo presidente, ou vai ficar do jeito que o Supremo
a ministra Carmen Lúcia decidiu? Eu acho que vai ficar como o presidente fez inicialmente, porque a maioria do Supremo, pelo menos os 6-5, né, tem sendo dividido, e é mais um tipo de situação, né, que ao meu chute, a minha torcida, e aí vai a torcida e o chute, é para que prevaleça. Em 2018 vocês vão ver Ítalo de novo fazer entrevista aqui, com Roberto de Paula, Frois, Sobrinho e todo mundo mais. Doutor Ítalo, seja bem-vindo a 2018. Parabéns. Lembranças para a família, para todo mundo. A minha amiga Daniele, a garotada toda lá. Beijão. Até domingo.